Oi gente, aqui é a Julia e bem-vindos a esse vídeo. Essa é a segunda parte do vídeo que eu tô fazendo para mostrar as compras que eu fiz relacionadas a BT21 durante o mês que eu passei de férias na Coreia do Sul. Na primeira parte, eu mostrei as coisas que eu comprei nas lojas oficiais da Line Friends. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os outros lugares onde você encontra produtos da BT21 e que são também produtos licenciados, mas de outras marcas que detêm os direitos dos personagens e que, honestamente, eu gostei bem mais do que algumas coisas oficiais. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Eu vou começar falando um pouquinho da loja Monopoly. Ela tá localizada no Yonge Plaza de Myeongdong, que é um pequeno shopping que também tem uma loja da Line lá, mas que a Monopoly é como se fosse uma loja de produtos de viagem e de papelaria, e que tem uma linha enorme de produtos da BT21, principalmente de viagem. Eu não comprei muita coisa de viagem, tipo faixa pra mala ou muitas necessaires, porque eu tive que me controlar, porque senão eu teria comprado tudo. Mas comprei algumas coisinhas que eu vou mostrar. A primeira delas foi essa etiqueta aqui de viagem, que eu cheguei a usar na minha mala, que é uma etiquetinha do Koya, e que ela é muito bonitinha. É uma etiqueta pra mala, assim, normal, sem nada demais, só com espaço pra nome e telefone, mas que é uma gracinha. Aí lá eu comprei também esse aqui, são duas coisas separadas, na verdade. Ele é um porta-cartão do Mangue, que tem o plastiquinho aqui no meio, né? Pra você colocar um cartãozinho, e tem espaço atrás e na frente pra você colocar outras coisas. E era nele que eu carregava o meu CU, que é meu T-Money, que era o cartão de transporte. Então eu andava com ele nessa capinha aqui, junto com esse cordãozinho do Koya. Acho que dá pra ver, né? Que é um cordãozinho assim, que tem a pontinha aqui, e daí eu carregava... Opa, derrubei. E que eu carregava os dois juntos dentro da minha bolsa com o meu cartão de transporte. Aí lá eu também comprei essa necessairezinha do Tata, que é muito bonitinha e é um tamanho muito prático. E que ela tá até cheia, porque eu levei ela pra viajar agora, acabei de tirar de dentro da mala. Mas que, enfim, fofa. E lá eu também comprei este kitzinho de caderno, que é do time, que ele vem dois, né? Um de todos e um individual. E aí é um caderno normal, de linha, pautado. É um caderninho normal, os dois são tamanhos diferentes. Eu ainda não descobri no que eu vou usar, eu sou viciada em comprar cadernos. E eventualmente eu vou achar uma utilidade pra eles. Mas fiquei orgulhosa de mim que comprei apenas um conjunto de caderno com dois, e não 12 cadernos, como eu talvez comprasse se eu não tivesse me controlado. Lá na Monopoly eu comprei também este chaveirinho aqui, do Koya, que é só um Koya dormindinho. E, bom, eu comprei porque eu amo chaveiros e porque ele é uma gracinha. E eu tenho muito medo de perder chaveiro, e eu raramente uso os que eu gosto muito no meu dia a dia, mas eu tô usando esse pendurado na minha mala, na minha mochila, que eu uso no dia a dia. O próximo lugar onde eu fiz várias compras de BT21 foi na COEX, que é um shopping que fica junto com a SM Town. Quer dizer, a SM Town é parte do COEX. E lá dentro do COEX tem dois shoppings. Um deles é o Starfield. E lá na Starfield tem uma papelaria que vende vários produtos do BT21. Inclusive alguns que eu não vi em lugar nenhum. E apesar do COEX ser um pouco mais distante de onde eu tava, eu fiz questão de voltar lá pra comprar algumas coisas que eu não tinha encontrado em outras lojas. Que foram essa capinha de celular. Essa é com o desenho, com o bonequinho em cima, né? Esse aqui é pro modelo do meu celular, que é um Samsung S10. Eu apenas não encontrei em nenhuma outra loja. Tipo, é muito difícil de encontrar capinhas diferentes da BT21 pra Samsung, apesar de ser uma empresa sul-coreana. Pra iPhone eu encontrei tranquilamente em todas as lojas oficiais, mas da Samsung só em lojas de capinha, que tem várias que vendem os produtos licenciados da BT21. Mas esse aqui, com o personagem em cima, foi bem difícil de achar. E eu tinha visto a primeira vez que eu fui na COEX e falei, depois eu comprei em outro lugar, não achei e voltei lá por causa dessa capinha.
que eu queria muito. Não é a que eu tô usando agora, eu comprei outra que eu tô usando no momento, mas que eventualmente eu vou pegar pra usar. Lá eu também comprei isso aqui, Isso aqui é um suporte de fone de ouvido. Você enrola o seu fone... acho que eu tinha um fone aqui que tava nele, mas não sei onde está agora. Você enrola o fone de ouvido e prende ele aqui, né? E fecha ele assim. Enfim, é um suportezinho de fone de ouvido que eu usei bastante lá e eu uso bastante aqui, que é pra não enrolar o fone, né? Ele ficar guardadinho, bonitinho. Lá eu comprei também essa necessairezinha do RJ, que ela tem um plastiquinho em volta e uma bolsinha de tecido dentro. Bom, é só uma necessairezinha que eu agora não tô usando, mas inclusive ela tá cheia de moeda de won ainda, que eu não tirei daqui. Mas eu usava ela lá pra carregar meu fone de ouvido e meu microfoninho. Mas essa coleção de plástico com tecido também foi só lá que eu encontrei. Eu não vi nenhuma dessas bolsinhas em nenhuma outra loja com produtos Beats 21. E da mesma coleção, eu comprei esta bolsa. Essa bolsa bem discreta, pequena, com um pequeno timezinho na frente, que eu comprei pra ser uma bolsa de piscina, na verdade, porque ela é de plástico fora, então ela protege bem, ela tem um tamanho bem legal, e você também consegue tirar a bolsa de tecido de dentro pra lavar. E você pode usar ela só transparente também, pode usar só o saquinho também. Então eu achei bem prática e achei bem bonitinha. E é óbvio que eu não precisava de uma sacola de piscina do Beats 21, até porque eu nem vou tanto assim na piscina. Mas, né, já tava lá, o que eu ia fazer? Onde eu também comprei coisas do Beats 21 foi numa livraria chamada Kyobo Books. Eu passei lá pra comprar alguns álbuns, que era onde estavam vendendo os álbuns pro fansign do ATEEZ. E eu fui lá algumas vezes. E na última vez que eu fui lá, eu vi, juro, quando você procura coisa Beats 21, você começa a criar um senso, tipo um sexto sentido de onde vende. Porque como vende em todos os lugares, tá sempre alerta. Aí eu vi, tipo, um reflexo na escada rolante, assim, de um anúncio atrás de mim. E quando eu fui ver, tinha uma área com capinhas e produtos para celular muito bonitinhas e que eu não tinha visto em outros lugares também. Que também tinha alguns modelos pro Samsung. E daí eu encontrei essa aqui, que é a que eu uso, que é a do Mangue. E que vem com... quer dizer, vem não. E comprei também esse suportezinho pra você segurar o celular, que é muito prático. Ele tem a cordinha aqui, né, pra você enfiar o dedo assim. E tem também o suportezinho pra você apoiar ele na mesa, se você quiser. E isso aqui sai. E daí ele fica só assim. E você consegue... eu não sei porque você tiraria, porque ele não é enorme. Não te impede de colocar no bolso, nem nada assim. Mas é a capinha que eu tô usando até agora e que eu encontrei lá. E lá também, numa outra área dessa mesma livraria, eu encontrei este conjuntinho de necessaire do Shuki, que é muito bonitinho também. Que essa aqui é a maior, é de plástico, e essa é a menorzinha, que ele também tá de chapéuzinho. Eu amo o Shuki de chapéuzinho, eu não consigo. E elas são um kitzinho que eu comprei lá e que eu já usei bastante também. Usei durante a viagem e usei aqui no Brasil. E foram essas duas coisinhas que eu comprei lá na Kyobo Books. Aí, a gente tem também, saindo de toda essa categoria de papelarias, necessárias, bolsinhas, a gente tem a categoria cosméticos, que eu não comprei muita coisa. Eles têm uma linha enorme de maquiagem e de produtos de beleza e parcerias com outras marcas, mas eu não comprei nada disso. Eu só comprei duas coisas deles da parte mais de cosméticos e farmácia. Eu comprei esse aqui do RJ, que é um cremezinho de mão. Um creminho de mão, normal, que eu carrego na bolsa, né, no dia a dia. E esse kitzinho aqui, que vem um sabonete líquido, um hidratante e a esponjinha pro sabonete, né, pro banho. E eu tenho usado bastante os dois. Eles são bem hidratantes, assim, é bem gostoso. O cheirinho é bem gostoso também.
E daí eu acabei comprando só essas coisinhas assim de banheiro do Beats 21 nessas farmácias. Mas, meu Deus do céu, o gato está preso na sacola, fazendo bagunça. E finalmente chegamos à nossa última categoria, que é a categoria roupas. Sobre roupas do Beats 21. Nas lojas oficiais tem, mas não são muitos modelos e elas são bem caras. Onde eu encontrei as coisas mais legais foi na Spal. E eu entrei em uma meio... Não entrei nela sem querer, mas eu não sabia que lá tinha coisas do Beats 21. Eu entrei na loja de Shinsa no mesmo dia que eu fui fazer o tour pelas outras lojas e acabei descobrindo lá dentro uma seção enorme só de pijamas, mochilas, bonés e coisas assim do Beats 21 e eu fiquei insana. Eu tive muito autocontrole pra não comprar muitas coisas. A única coisa que eu comprei daquela área foi um hobby azul. E eu vou colocar aqui um vídeo vestindo, mostrando, tipo, os detalhes dele pra vocês entenderem como ele é. Basicamente, é isso que eu uso no meu dia a dia. E quem me acompanhou pelo Instagram me viu usando bastante ele. Tem essa estampa do Shuki atrás e escrito na frente Yummy Head Shuki. E ele é muito quentinho, ele é muito gostoso. É o que eu uso no meu dia a dia em casa. E a segunda coisa que eu comprei lá nesse mesmo dia foi um moletom. Lá nessa loja também tinha uma área enorme com vários moletons diferentes do Beats 21. Tanto os personagens sozinhos quanto em grupo. E eu comprei esse moletom no cinza. Eu tava em bastante dúvida entre um outro preto e esse cinza. Acabei comprando esse, que tem todos os personagens atrás. E esse escritinho na frente com o bolsinho. É um moletom, um modelo bem simples, nada especial. Mas ele é muito gostoso, eu usei ele bastante na viagem e usei ele aqui também quando eu voltei. E essas foram as duas únicas coisas de roupa que eu comprei lá do Beats 21. E a última coisa que eu vou mostrar é uma coisa que eu amo muito, muito, muito. E todo mundo que me conhece sabe que eu amo meias. E eu sou obcecada com meias. E eu tenho já várias meias do BTS, do Beats 21, que eu já tinha comprado no Brasil. E lá eu passei na frente de uma loja em Hongdae que vendia essas meias e que elas não são produtos oficiais, com certeza, porque cada uma custava 1000 won. E na loja oficial as meias custavam, tipo, 20. E tinha uma parede inteira de meias do Beats 21 especificamente. E eu entrei lá e comprei uma de cada personagem. E essas são as meias curtinhas, né, tipo, opa, e aí tem de todos. Como custava 1000 cada uma, falei, vou completar os 10.000 won, né? Paguei 7 nas pequenas, aí eu comprei essas 3 grandes também, pra completar os 10.000 won em meias do Beats 21. É uma das coisas que eu mais amo, que eu comprei lá e que eu uso muito. Eu acho que é isso então, gente. Essas foram todas as coisas que eu comprei de Beats 21 durante meu mês na Coreia do Sul. Muito obrigada se você assistiu tudo, assistiu as duas partes. Não vou fazer nenhuma introdução. Não vou enrolar muito pra encerrar, só queria mesmo agradecer a todo mundo que assistiu. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, tem algum comentário, pode deixar aqui, ou falar comigo ou no Twitter ou no Instagram, que eu vou deixar os links aqui embaixo. Me pediram também pra fazer outros vídeos sobre a viagem, sobre outros assuntos. Me digam também se vocês têm interesse nisso. Eu não vou prometer nada, porque eu já tive bastante dificuldade de achar um tempo pra sentar e fazer esse bonitinho, como eu queria que ele fosse. Mas se tiver um interesse, eu posso tentar gravar sobre outras coisas e me digam sobre o que vocês gostariam que eu falasse e tudo mais. Mais uma vez, muito obrigada e até mais!